Muito bem, estamos nós aqui, 178 dias de propósito. Eu quero já deixar uma palavra para o seu coração, que está hoje no nosso devocional. Deixa eu já me antecipar. Falar para você sobre uma declaração poderosa aqui no Salmo 113 que Davi fez e com toda certeza revela quem Deus é um pouco mais para nós, que estamos aí nessa jornada de leitura total da Bíblia, né? Rumo à leitura total da Bíblia até o dia 31 de dezembro. Vamos lá, escuta bem, olha o que ele disse. Louve o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel, porque ele se interessa por mim com muita ternura. Nós estamos falando aqui, queridos, do rei Davi. Alguém, queridos, que com toda certeza teve muita intimidade com o Senhor a ponto, né, de ser assim, chamado homem segundo o coração de Deus. Então, olha, com toda certeza, mais uma vez estou dizendo a você, nós temos muito a aprender, não somente com Davi, como com muitos outros homens da Bíblia, né, que tiveram experiências, homens e mulheres que viveram experiências extraordinárias em Deus. E sabe, com certeza, eu estou hoje afirmando para você coisas assim que realmente nos levará a um novo tempo em Deus, né? Eu quero dizer para você que hoje você está tendo a oportunidade de começar a sua vida, sabe? De dar um start na sua vida e fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. Você está entendendo que é possível isso? Sim. E você fará isso como? Vindo comigo nessa jornada de leitura total da Bíblia. Hoje, por exemplo, nós estamos aí nos Salmos, né? Estamos no livro de Salmos, um livro poético, né, queridos? Então, nós estamos aí nessa jornada. Hoje, de acordo com o cronograma, Salmos 103, 104 e 105. Nós vamos daqui a pouco fazer a leitura deles, né? Mas antes de mais nada, claro, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Então, você que está pelo Instagram, você que está pelo YouTube, pelo Facebook, onde quer que você esteja agora, que você possa abrir os seus ouvidos, abrir o teu coração, sabe, queridos, que é o teu entendimento, sabe, e receber tudo aquilo que o Senhor está ministrando ao teu coração nesse tempo. Sabe qual é a vantagem da palavra de Deus? É que ela é uma palavra sobrenatural, ela está acima do natural e que ela não tem prazo de validade. Isso mesmo, eu quero te dizer que aí, em qualquer tempo que ela chegar para você, ela vai estar indo, ó, em validade, vai estar surtindo o efeito para o qual ela está sendo designada hoje na sua vida. Então, basta você abrir o seu coração, né? De Gênesis a Apocalipse, eu já tenho uma boa notícia para te dar também. Você não vai encontrar a palavra e por coincidência aconteceu tal coisa. E por coincidência Deus fez isso. Não, sabe, a palavra do Senhor diz que existe propósito. Há um propósito para todas as coisas que o Senhor faz, né? E eu queria te dizer que é um propósito de Deus. Com certeza você está aí, ó, assistindo esse vídeo agora. É um convite do Senhor mesmo, chamando mesmo você para vir nessa jornada para conhecer mais ao Senhor. Queridos, conhecendo mais ao Senhor, né? Conhecendo a verdade de Deus, sendo liberto de toda mentira e de todo engano. Sim ou não? É o que diz a palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? De mentiras, de prisões emocionais, de enganos, né, queridos? Porque nós vivemos num mundo de muitas informações e com toda certeza isso pode se tornar perigoso se você não examinar as escrituras. Então, examine as escrituras para que você possa ser uma melhor mulher, um melhor homem nas mais diversas áreas da sua vida. Ela tem resposta, ela tem ajuda, ela tem embasamento, ela tem conselho para todas as áreas da sua vida. Combinado? Então, fica aí o meu convite para você. E agora vamos orar? Então, para nós irmos para o nosso resumão de hoje, com toda certeza você vai receber muito de Deus para tudo aquilo que Ele está assim, ó, capacitando, enchendo você para que você possa viver, tá bom? Minha pastora, um beijo! Então vamos orar então. Pai, nós te rendemos graças
por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pela revelação da tua palavra. Senhor, nós estamos aqui para mais um dia de devocional. E nós realmente, Senhor, pedimos a ti que não venhamos ser mais os mesmos. Pai, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para que possamos absolver tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar, Senhor. Através da tua palavra nós cremos, Pai, os nossos caminhos não serão mais os mesmos. Através da tua palavra, Pai, nós não seremos mais os mesmos, Senhor, por onde quer que andemos. Então nos ajude, nos fortaleça, Pai, nos fortaleça. Sabemos que a tua palavra ela é um luzeiro para o nosso caminho. E, Pai, se nós a utilizarmos bem, se nós praticarmos a tua palavra, não tem como nós vivermos uma vida de engano. Não tem como nós vivermos, Pai, na escuridão e dando topadas e, sabe, Pai, fazendo escolhas erradas. Então o desejo do nosso coração, Pai, é aprender com o Senhor, é aprender a sua palavra. O desejo do nosso coração, Senhor, é aprender mais de ti, mais e mais, Senhor, e avançar para tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. É o desejo do nosso coração. Obrigada por tantos livramentos. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Somos gratos a ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Então, se você recebe, diga amém. Eu recebo. É para mim. Amém? Então, que bom que você está aí. Olha só. De acordo com o nosso cronograma, como eu dizia para vocês, hoje nós vamos começar do Salmo 103, tá bom? Então, olha só, Salmo 103 é um salmo de Davi, né? Não são todos os salmos que são de Davi, lembra? Nós falamos sobre isso. O livro de Salmos tem vários salmistas aqui, né? Mas o 103 especificamente, salmo poético aqui de Davi. E aqui, queridos, ele está fazendo uma oração ao Senhor. Então, olha, em outras versões, tem um título aqui para o Salmo 103. Davi está nos convidando mesmo a louvar ao Senhor por seu amor e por sua graça, né? Então ele começa assim: dê louvores ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser, louve o seu santo nome. Louve o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças, amém? Olha que lindo isso, e olha como é que ele continua: ele salva minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel, porque ele se interessa por mim com muito amor, com muita ternura. Ele enche minha vida de coisas boas, a minha juventude se renova como a da águia. E ele diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Sabe, ele revelou a sua vontade a Moisés e mostrou grandes maravilhas ao povo de Israel. O versículo 8 diz assim, ó: o Senhor é compassivo e é misericordioso. Esse é o Senhor, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é muito paciente. Obrigada, Senhor, pela sua paciência conosco, porque é necessário muitas vezes, sim ou não? Sim. Hoje mesmo o Senhor falou comigo acerca dessa paciência também, né? E ele diz assim, ó: o Senhor é muito paciente, cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a vida. E ele diz, ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Você entende? Então, olha, ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado. Aí ele dá um exemplo, tipo, tanto do Oriente quanto do Ocidente são dois extremos, né? Então ele está dizendo que o Senhor afasta de nós o pecado. Olha que bênção isso. Não é verdade? Ele afasta de nós a nossa culpa. E ele continua aqui, ó, como um pai que ama e compreende os seus filhos. Assim o Senhor é bondoso e é compreensivo com aqueles que o respeitam e lhe obedecem ou que lhe temem, né? Pois ele sabe bem do que somos formados. Ele sabe que nós somos pó. Davi está dizendo aqui. E sabe como é que termina? Ele dizendo o seguinte, ele está fazendo um convite muito poderoso aqui, falando assim, olha: cantem ao Senhor todos os seus exércitos, louvem ao Senhor, vocês servos que fazem parte da sua vontade, todas as suas obras espalhadas por todo o universo. Ei, louvem ao Senhor. Eu também louvarei o Senhor, Davi está dizendo, de todo o meu
coração. Amém? É o que nós devemos fazer, né? E que oração linda, né? Que ele fez aqui ao Senhor. Maravilhosa, né? Vamos continuar, então? Salmo 104. O que está dizendo aqui Salmo 104? Como título, queridos, algumas versões, vai dizer também, tem um título, não diz quem é o salmista, tá? O autor aqui desse salmo não foi Davi, não tem essa revelação para nós aqui. Mas o salmista aqui, queridos, também está nos incentivando e nos mostrando a glória de Deus que é manifestada aqui na criação e na conservação de todas as coisas. Olha só como é que começa esse salmo. Também é um incentivo, começa nos incentivando a louvar ao Senhor. Escute. Louvarei o Senhor de todo o meu coração, dizendo assim, ó Senhor meu Deus, o Senhor é grandioso, suas vestes são a glória e o poder real, seu manto é envolto de luz, ele estende os céus como se fossem uma tenda. O telhado de sua casa foi construído sobre as nuvens carregadas de chuva. As nuvens são as suas carruagens e ele cavalga nas asas do vento. Você já viu que tem uma versão que diz assim, que ele está nas asas do vento, né? Tem umas versões que diz isso. Aqui está dizendo que ele cavalga nas asas do vento. Meu Deus, que poderoso isso, né? Olha só, olha como é que ele continuou dizendo aqui. Dá aos seus anjos a rapidez dos ventos e faz dos seus servos clarões reluzentes. Mas ouvindo a sua ordem, olha isso, ouvindo a sua ordem, a ordem de Deus, tá bom? Olha só, mas ouvindo a sua ordem, as águas baixaram, ouvindo a sua voz forte como um trovão, eles ocuparam o seu lugar. As águas correntes pelos montes se escorreram pelos vales, até ficarem no lugar determinado pelo Senhor. Olha que poderoso esse versículo. Gente, eu frisei esse versículo, fiquei meditando nesse versículo. Olha que poderoso esse versículo 9. O Senhor marcou um limite, além do qual as águas não podem ir. Assim, elas nunca mais cobrirão a terra. Você entende esse versículo? Gente, que poderoso. Eu comecei a pensar no mar, né? O mar tem um limite, meu Deus, pensa comigo, tantos 1000 litros de água ali no mar. Não é verdade? E observe, é verdade, ela tem um limite, né? Ela vem ali até a margem, mas ela tem um limite para poder chegar. Isso também serve com os rios, né? Com os mares. Gente, que poderoso isso. E aqui a palavra está dizendo que o Senhor quem marcou esse limite para que o mar e os rios, enfim, as águas, né? Não invadissem toda a terra e causassem inundações, né? Não faz sentido isso para você, queridos? Negócio líquido, né? Não poderia sair espalhando por aí, não. Tem um limite para que ele permaneça. Só o Senhor mesmo para fazer tais maravilhas. Então, a gente percebe o poder do Senhor, queridos, em tudo, né? Em todas as coisas, né? Nas coisas naturais, aqui como estamos falando das águas, né? E também nas outras coisas, nós percebemos o seu poder em cada detalhe, né? Em cada situação. Então, achei super poderoso. Estou compartilhando com você algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E olha só, vamos continuar aqui para a gente finalizar o 104. Versículo 14 diz assim, é o Senhor que faz crescer o pasto que alimenta o gado, as plantas que o homem cultiva e dessa forma tira da terra o seu alimento. Olha aqui que poderoso, outra coisa também natural e super real, é o Senhor quem faz crescer o pasto. É o Senhor quem faz crescer esse pasto que alimenta o gado e mais. As plantas também que o homem está ali cultivando, quem é que faz crescer? É o Senhor, meu Deus! Que coisa, queridos! Então, assim, eu fico maravilhada mesmo, porque são coisas simples, né? Aos olhos, talvez, de todas as pessoas, mas nós vemos a manifestação do poder de Deus, inclusive, nessas coisas, amém? Olha só como ele continua. Ele continua dizendo assim, olha... o Senhor criou a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. Verdade. Verdade isso também. Ele diz aqui, ó, o Senhor prepara a escuridão e cria a noite quando os animais da floresta saem. Os leões jovens saem à procura do alimento que Deus já preparou para eles e andam rugindo pela mata. Até o alimento, sim, o alimento também deles o Senhor prepara. E termina assim, queridos, olha, o Senhor
Aqui, ó. Então o homem... Não, é isso aqui mesmo, ó. Versículo 24. Ó Senhor, desculpa. Ó Senhor, quantas são as tuas obras? Foi assim que eu terminei também. Terminei aqui. Ó Senhor, quantas são as tuas obras? O Senhor fez todas elas com grande sabedoria e enche a terra com as suas criaturas. Veja o mar imenso, cheio das mais diversas e variadas, né, formas de vida. Poderoso isso. É ou não é? Assim que é o mar. Cheio de diversos seres marinhos ali, né? Tanto pequenos quanto grandes. Ele diz, ó, por ele passam os navios, também passam os homens ali, né? Ele está dizendo isso aqui também nesse salmo. Passam ali e tudo isso foi criado pelo Senhor e nele nós devemos nos alegrar. Meu Deus, gente. Poder de Deus manifesto nas pequenas coisas, né? Aqui agora se referindo ao mar, que está dizendo aqui, olha só, todos esses animais, viu? Todos esses animais dependem do Senhor. É ou não é? Aqui está dizendo, ó, todos eles dependem do Senhor. E na ocasião certa, o Senhor alimenta todos eles. Maravilhoso. Verdade isso. Porque tem muitos animais, como nós lemos aqui, nós sabemos, diversas e mais variadas espécies, e o Senhor alimenta cada uma delas. Sabe, agora eu me lembrei de um outro texto, quando Jesus nos falou que nós não devemos andar ansiosos e nem preocupados por coisa alguma. E ele nos incentiva e nos encoraja a olharmos, sabe para quem? Para os pássaros. Não é verdade? Ele diz, olha para eles. Eles não plantam, não regam, eles não guardam, né, em celeiros, não estão ajuntando. E eu cuido deles. E eu cuido deles. Aqui, queridos, assim como o Senhor cuida dos passarinhos, ele cuida aqui dos bichos, né, que estão nos mares, né, das mais diversas espécies. E por que ele não cuidaria de mim, de você? Por que ele não cuidaria de nós? Aí ele faz essa comparação, né? Na verdade, ele nos leva a essa reflexão e essa pergunta vem nesse texto. Então, será que eu não me preocuparia? Será que eu não cuidaria de vocês? Será que vocês não têm muito mais valor do que esses pássaros, do que esses animais? Lógico que você tem. Lógico que eu tenho. Nós temos muito mais valor para o Senhor. Então, saiba, se ele cuida deles, ele também cuida de nós. E cuida muito melhor e cuida muito bem. Amém? Recebe aí, porque essa é para você, tá bom? Recebe aí. Então, vamos lá. Como é que termina, então, Salmo 104? Termina, então, ele dizendo assim, ó. Aqui, versículo 31. Deem glória ao Senhor para sempre. Assim o Senhor se alegrará com aquilo que fez. Basta um olhar e ele faz a terra tremer. Cantarei louvores ao Senhor por toda a minha vida. Eu cantarei hinos ao meu Deus enquanto eu viver. Que meus pensamentos e emoções deixem o Senhor satisfeito, ele está dizendo, pois ele é a minha alegria. Que os pecadores desapareçam da terra, ele está dizendo também, e os rebeldes deixem de existir. Louvaremos ao Senhor com todo o nosso coração. Aleluia! E termina assim, aleluia! Muito bem, queridos, olha só, vamos terminar o nosso devocional de hoje? Salmo 105, eu só quero te dizer uma coisa, maravilhoso Salmo 105. Eu quero te dizer que o Salmo 105, o salmista que está nos convidando para nós louvarmos a Deus, por ele ter guardado a aliança, né, que ele fez com o seu povo. Quem era esse povo aqui que o Senhor está se referindo? Aos israelitas, né, queridos? Naquele livramento que ele deu para o povo no Egito. Aqui está fazendo menção disso, né? E por ter havido o povo do deserto para Canaã. Salmo 105 é um verdadeiro resumo de todos os livros antigos aqui, eu digo antigos anteriores, né, ao livro de Salmos, porque nós percebemos realmente, olha, aqui no Salmo 105 vai falar das 10 pragas, por exemplo, vai falar de José. Meu Deus, é um resumão. Então vamos comigo para a gente finalizar hoje o nosso devocional e você também vai descobrir um pouco mais a respeito dos feitos do Senhor por esse povo. Então pensa comigo, se ele fez isso por esse povo, você acha que ele não vai fazer por mim, por você? Hoje, nós aí sendo filhos, né? Vivendo um novo tempo, após Jesus, queridos, com certeza ele vai. Então é bom você saber tudo que o Senhor já operou, tudo que o Senhor já fez em um tempo passado, apenas para te encorajar a confiar nele. Porque se você não o conhece, você não confia, é ou não é? Então se você passar a conhecer e colocar o teu coração em conhecer mais a Deus, você perceberá quão bom ele é, quão poderoso ele é e quão fiel ele é, que é o que nós vamos falar agora aqui um pouco
acerca da fidelidade de Deus. Vamos lá? Então, Salmo 105, queridos, começa mais uma vez rendendo graças ao Senhor. Então, vamos lá? Versículo 1 diz: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele fez. Cantem salmos louvando a Deus e contem também as grandes maravilhas que ele faz. Gloriem-se no seu santo nome. Encha-se de alegria o coração de quem busca ao Senhor. Assim é o nosso. Então, encha-se de alegria aqueles que buscam o Senhor. Amém? Seja cheio de alegria. Somos nós. Nós estamos buscando ao Senhor. Amém? Versículo 4 diz assim: procurem sempre o Senhor e o seu poder. Busquem sempre a sua presença. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus atos de justiça aparecem por toda a terra. Ele é eternamente fiel. Olha isso, gente. Gente, uma coisa eterna é uma coisa que não acaba. É eterno, não acaba. Então a palavra está nos dizendo que ele é eternamente fiel. Inclusive, ele é fiel à aliança que ele fez com o povo, né? Que nós falamos agora há pouco. Ele está dizendo, ó, ele não esquecerá da promessa. Ele não esquecerá da promessa. Ó, pode passar 1000 gerações. Está dizendo a palavra. Ele não esquecerá da promessa. Amém? Olha como continua. Algum tempo... Versículo 10. Não deixará de cumprir a aliança que fez com Abraão. Aqui, lembra que eu falei para você? Que nós iríamos falar aqui das 10 pragas daqui a pouquinho que aconteceu lá no Egito, ó. Ele não vai deixar de cumprir a aliança que fez com Abraão, nem o juramento que fez a Isaac, que confirmou mais tarde a Jacó, né? A Israel com uma aliança. E ele disse assim ao povo, olha o que ele disse ao povo: eu lhes darei a terra de Canaã como herança. Quando Deus fez essa promessa, os israelitas não passavam de um pequeno grupo, eles eram poucos, né? A palavra diz aqui, queridos, eles andavam sem destino pela terra. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações maltratassem esses primeiros israelitas, pelo contrário, viu? Por causa deles, o Senhor repreendeu reis poderosíssimos na época, dizendo assim para eles, ó, não façam mal aos meus escolhidos, aos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. E algum tempo depois, Deus mandou um período de fome e pobreza sobre a terra de Canaã. Olha que curioso isso aqui, escute. Era impossível conseguir comida, sim? Você lembra disso? Daquele sonho que o rei teve, né? 7 anos de escassez, 7 anos de bonança, né? Aí escuta. Então, olha o que está falando a palavra. A palavra está nos dizendo que algum tempo depois, Deus mandou um período de fome e pobreza sobre a terra de Canaã. Era impossível conseguir comida, mas adiante deles, ou seja, antes deles, estava Deus providenciando. Olha que revelação isso aqui. Adiante deles estava Deus providenciando para que José já fosse vendido como escravo ao Egito. Porque você vai descobrir por quê. Ali eles prenderam José, você lembra? José foi preso, ficou ali preso, mas finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a ele. E aí, queridos, antes disso acontecer, fala a verdade, José foi posto à prova, sim ou não? A palavra está dizendo que foi. Antes dele se tornar ali, né, o administrador, o governador do Egito ali, queridos, ele foi posto à prova, está dizendo aqui. Então, o próprio rei do Egito depois ordenou que José fosse solto. Ele foi posto em liberdade pelo rei que era o mais poderoso do seu tempo, né? Ó, Faraó, rei do Egito, escolheu José para ser seu primeiro ministro, ou então, em outras versões vai dizer administrador, e tomar conta de todo o seu reino. José, querido, tinha autoridade para escolher e afastar os oficiais do rei. Ele foi indicado para ensinar sabedoria e autoridade. Entenda. Além dele estar ali, você entendeu? Ele foi colocado numa posição, queridos, que acima dele só tinha o rei. Abaixo do rei só tinha ele. Então ele foi colocado assim para cuidar de tudo, administrar tudo. Então a palavra está nos dizendo que ele foi indicado para ensinar sabedoria às autoridades do rei. Olha isso. Olha que posição que Deus colocou José aqui. Mas vocês entenderam? Mesmo Deus enviou a fome, mas antes disso ele já tinha
Foi assim que aconteceu. Antes de chegar a fome mesmo e se manifestar a fome ali em Canaã, ele já tinha enviado José. Você entendeu? Que Deus, ele não se atrasa, ele não chega a atrasar. Deus, ele nunca tarda, queridos. Ele sempre chega num tempo preciso. Olha aqui a situação nos provando mais uma vez, né? Porque, claro, José realmente foi ali direcionado por Deus em todas as coisas, né? E eu não sei se você conhece a história e por causa disso ele também ajudou sua família, enfim. Mas o Salmo não tá contando tudo isso, eu que tô resumindo uma história aqui para você. Tá, então o que mais que tá contando? Jacó, que tinha recebido o nome de Israel e sua família foram morar no Egito, na terra de Cã. O número de israelitas cresceu muito, né? A ponto, né, ali dos israelitas se tornarem mais poderosos do que os próprios egípcios ali, né, no Egito, né? Então Deus mudou o coração dos egípcios para que mudasse o coração do povo ali e eles começaram a conspirar contra os israelitas. Foi assim que aconteceu. Olha que situação, né? E olha como é que termina aqui para você entender toda essa história linda do Salmo 105, que está realmente resumindo toda a história ali, praticamente, do que o povo viveu. Mas, claro, aqui está nos mostrando, queridos, a fidelidade de Deus. Não se esqueça, estamos contando um resumo do que houve, mas sem dúvida e, sobretudo, mostrando a fidelidade de Deus com aquela aliança que ele havia firmado com Abraão. Combinado? Então, olha só. A palavra então aqui vai nos dizer, queridos, ó, passou esse tempo então, né? Passou esse tempo aí de José. Deus mudou o coração dos egípcios, né, como eu disse para você, e depois de algum tempo ele mandou seu servo Moisés e Arão, que era seu escolhido, né, lembra disso? Para realizarem sinais miraculosos e maravilhas de Deus diante dos israelitas e dos egípcios. Lembra que eles tinham que tirar eles de lá? Lembra disso? Então ele foi falar com o faraó e o Senhor endureceu o coração de faraó, lembra? Então vieram as 10 pragas. Então aqui no Salmo 105, vai fazer menção dessas pragas que aconteceram. Então vai falar aqui acerca da água que foi transformada em sangue, vai falar das rãs, né, que foram cheias ali o Egito, do enxame de moscas, vai falar da chuva de pedras aqui, né, queridos, da destruição da plantação de uva, de figos, vai falar dos gafanhotos, que mais aqui que está falando, ó, dos filhos, né, dos primogênitos aqui que também morreram. Então, contou tudo aqui no Salmo 103. E aqui a palavra vai nos dizer, ó, assim, o Senhor tirou seu povo do Egito carregado de riquezas, lembra disso? De ouro e de prata, e não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Olha isso, que coisa, né, querido? Sabe como é que termina? Já vamos acabar o Salmo 105. Então, termina dizendo o seguinte, que os egípcios ficaram muito alegres quando os israelitas partiram, viu? Pois eles tinham verdadeiro pavor, eles tinham pavor dos israelitas aqui. E enquanto o povo caminhava no deserto, queridos, você lembra disso? Aqui também está nos refrescando a memória. O Senhor mandava uma nuvem para proteger os israelitas durante o dia, né, do calor. À noite mandava coluna de fogo para iluminar o caminho. O povo pediu carne e o Senhor mandou. Lembra disso? Está falando aqui no Salmo 105. Alimentou Israel com maná do céu. Partiu a rocha para poder jorrar água. Gente, impressionante. Hoje no culto, pela manhã, o pastor falou sobre tudo isso aqui. Olha aqui como é que o Senhor é bom, né? E aqui nós estamos mais uma vez recapitulando a palavra. Olha que a palavra mais uma vez falada, só que tá um resumo do Salmo 105. Tá vendo a importância de ler a palavra? E às vezes você fica assim desanimada. Não, já tá em Salmos, eu queria ter começado em Gênesis. Olha o privilégio aqui, ó, de você receber um resumão de muita coisa que aconteceram em muitos e muitos capítulos lá atrás. Você já tá recebendo tudo resumido aí. Então tá dizendo aqui, ó, ele partiu então a rocha, né, fez jorrar água da rocha. Ele fez tudo isso, queridos, porque se lembrou da sua santa promessa, né, que foi feita a Abraão. E outra coisa também, Deus guiou o seu povo, o povo escolhido, lá para a terra prometida, lembra? Todos os israelitas cantavam cheios de júbilo e gritavam de alegria. Deus lhes deu a terra de outros povos, as cidades de que outros haviam construído, as plantações que outros haviam plantado. Você entendeu o que Deus fez? Deus deu ao seu povo escolhido o que outros haviam construído e o que outros haviam plantado. Por quê? Porque o Senhor faz isso.
Afinal de contas, tudo é dele, queridos. Tudo pertence a ele, não se esqueça, hein? Então, olha só, como é que termina? Termina assim, último versículo. Deus fez tudo isso para que os israelitas obedecessem fielmente aos seus mandamentos e guardassem a sua lei, guardassem a sua palavra. Termina, sabe como? Aleluia! Termina com aleluia. Amém? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha recebido tudo de Deus. Claro, se você não tiver feito a leitura total, faça a leitura total. Assim como Deus falou comigo em pontos específicos, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ainda mais com você, tá bom? E na medida em que você vai recebendo essa verdade de Deus, você vai sendo mais liberto e vai realmente desfrutando de um novo tempo, de uma nova estação que o Senhor tem preparado para a sua vida, tá bom? Um grande beijo para você, um grande abraço e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida, viu?